Por que a creatina é um suplemento tão usado? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque talvez hoje, você que está nesse mundo hoje, vai olhar para a creatina e falar assim, poxa, é um suplemento meio carinho e tal. Mas antigamente, pessoal, a creatina era um suplemento muito barato e não era só isso. Era o suplemento do suplemento, entende? Porque quase não tinha nada, e o que tinha também, tinha várias coisas que não funcionavam. Agora, a creatina, era razoável dizer que qualquer pessoa que tomasse iria sentir alguma diferença no treino. E sim, nesse momento talvez você esteja dizendo o seguinte, Leandro, eu nunca senti nada. Tem pessoas que têm baixa percepção para creatina, ou para qualquer coisa. Tem gente que toma hormônio e fala, não vi muita diferença. E você olha, né? Eu atendo vários alunos assim. Você olha para ele e fala, pô, você mudou pra caramba, tá condizente. Mas eu não tô vendo. Então você imagina se esse cara vai ver, né, um resultado de creatina em força. Mas existem também pessoas que são aparentemente imunes à creatina. Isso é muito difícil de dizer, tá? Mas existe sim uma especulação de pessoas que simplesmente não respondem à creatina. Mas é uma parcela muito pequena. E é por isso que a creatina é muito usada. Porque historicamente ela foi o suplemento que mais melhorou o nosso treinamento, sem ser um estimulante, tá? É verdade. A 1,3,7-trimetilxantina, ou a cafeína, a qual tem vídeo completo dela aqui no canal, se tiver qualquer dúvida, lembra de procurar o quê? Você já sabe, Leandro Twin mais tema. Ela realmente, de forma aguda, não tem para ninguém. Agora, a creatina, ela consegue, de forma crônica, melhorar o seu treinamento sem perder eficiência. Por exemplo, a cápsula de cafeína hoje, pô, você vai dar um porradão, vai treinar legal pra caramba. Amanhã outro porradão, depois com uma porradinha, daqui a pouco você tá tomando pra dormir. A creatina não. Ela vai empilhar no teu organismo e vai ficar lá, um tijolo no acelerador, jogando o seu treino no limite, tudo que dá, direto, sem perder eficiência. E esse é um dos motivos que não tem por que ciclar a creatina, certo? Ela não perde eficiência, não faz mal para a saúde, então o seu uso deve ser constante. Assim como uma excelente dieta, e eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link tá aí na descrição. Esse foi o pior gancho que eu fiz na minha vida, mas entendam que é para eu não ter que abrir um OnlyFans. E a creatina, pessoal, ela é formada pelo nosso organismo naturalmente. Todos nós temos creatina no nosso organismo, que é formada através de metionina, glicina e, veja só, a arginina. E aí, pergunta, Leandro, eu usando a creatina, o meu corpo não vai suprimir o eixo natural dele e depois não vai voltar mais? Não, tudo balela. Você parou de tomar, o seu corpo volta a produzir. Na verdade, ele não vai parar, né? Ele só vai produzir talvez um pouquinho menos. Por isso que tem até especulações que ela melhora a saúde renal, porque ela poupa, né, o corpo de fazer aquilo. Então mal não vai fazer, isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Mas você parando de tomar, em pouquíssimos dias volta 100% ao normal, mesmo no uso crônico, 10, 20, 30 anos, não importa. Uma pergunta que eu recebo lá no Instagram, caixinha de perguntas, eu abro todo dia, tá pessoal? @LeandroTwin, já tem mais de 3 anos que eu faço. Todos os dias sem errar, mais de 10 pessoas respondidas. Creatina de cavalo é melhor do que a creatina de humano? É exatamente a mesma coisa. Então não vai te fazer mais mal, não vai... nada. É exatamente creatina. Mas hoje, mesmo estando mais caro, a suplementação da creatina veterinária não faz sentido. Até porque tem algumas creatinas veterinárias que não são puras. E aí sim é um problema. Tem uma, não vou falar a marca para não ser antiético, mas não é que está errado, eles estão certinho, porque o produto não é para você tomar, é para um cavalo. Ela, por exemplo, tem muito cromo, e o excesso de cromo é tóxico para o nosso organismo. E teve muita gente que na época tomava dela, né, creatina verdinha, e aí se ferrava com excesso de cromo, tinha diarreia, ficava mal. Então assim, meio que hoje não faz muito sentido, entende? Você pensar em uma creatina veterinária, porque a creatina humana tem uma qualidade incrível e ainda está num preço razoável. Já foi muito melhor, lógico, né? Mas ainda está bom. Como é que essa creatina funciona no nosso organismo? Ela vai ser estocada dentro da musculatura, mas não a creatina, e sim uma substância chamada creatina fosfato. Fosfato, guarda isso. Quando a gente está fazendo contrações musculares, a gente tem o quê? O uso do ATP, adenosina trifosfato. Quando você está se desgastando, essa adenosina, uma molécula de adenosina com 3 cadeias de fosfato ligado, 1, 2, 3. Você perde um fosfato e ela vira o quê? Difosfato. Se você consegue pegar um fosfato emprestado e colocar ali, você aumenta o rendimento. Poxa, mas o nosso corpo não faz fosfato? Faz. Mas quando você está fazendo musculação, ele está gastando, sei lá, 10 fosfatos e está repondo 2. Por isso que você vai entrar em fadiga. Se você repor 3, parece pouquinho, mas já aumenta um pouquinho o rendimento. E se trata disso. A creatina, pessoal,
ela é muito usada porque o resultado dela é verdadeiro. Só que é discreto. Então imagina que se eu vou fazer, sei lá, 10 movimentos, eu faço 10 movimentos e meio. Aí você fala, pô, meio movimento? Às vezes nem isso. Às vezes você vai melhorar um pouco mais a sua contração. Às vezes você vai fazer um movimento um pouco mais controlado, com a mesma carga, mas você vai fazer o mesmo número de repetições. Então você está mais forte, você está mais resistente. E isso vai fazer diferença em longo prazo. Não é para o cara que treinar, né, um mês e para. Ele não vai ver nada. Nem esteroide ele vai ver direito. Vai ver um pouquinho, lógico, muito mais que a creatina, porque é um hormônio. Mas resultado sólido nenhum. Agora, para o cara que treina o ano inteiro, ele fazer, vamos botar que seja uma repetição a mais por treino, do treino inteiro, né? O treino inteiro de peito ele fez uma repetição a mais. Só que isso empilhado em 300 treinos, isso vai começar a fazer diferença. E logicamente, o natural, principalmente o natural, para você ver, né? Até o hormonizado toma creatina. Então você vê, se fosse tão irrelevante, ele fala, não, isso aí é besteira para mim, eu já passei dessa etapa. Não, nós vamos somar. Mas o natural, ele cata migalhas. Você entenda isso, tá? Você que é natural, cata migalhas. Ah, mas na dieta, se eu tiver um pequeno... Essa migalhinha. Pô, mas no treino, se eu fizer meia repetição... Essa migalhinha. Pô, mas no sono, se eu dormir 0,5% mais profundo... Entende? A minha testosterona, eu vou cuidar dela... Entende? Ele vai pegando várias migalhinhas, vários grãozinhos de areia, e daqui a pouco ele tem uma praia. Uma praia que quem olha de fora fala, toma hormônio. Se você é natural e as pessoas acham que você toma hormônio, escreva nos comentários. Tem vários desses. Por quê? Porque fazem o trabalho direitinho, porque acreditam no processo. Agora, eu preciso de creatina obrigatoriamente? É lógico que não. Você consegue evoluir sem creatina? Lógico. É que nem eu falei, você consegue evoluir dormindo, né, não tão bem? Consegue. Você consegue evoluir bem, de repente, não batendo a proteína perfeitamente um ou outro dia? Consegue. Mas o resultado pleno vem de você catar todas as migalhinhas para fazer um pãozinho bonito. É exemplo de ex-gordo, né? Não tem jeito. Você vê que o cara que já teve 40% de gordura na adolescência, ele nunca vira magro. É só exemplo de padaria. Vamos fazer uma continha de padaria aqui. A gente também tem algumas coisas relacionadas à longevidade, tá? Com a creatina. Por exemplo, ela pode abaixar um pouco a homocisteína, que é um indicador de problemas cardíacos. Olha que legal. Ela pode ajudar uma mulher que às vezes está na menopausa e está perdendo massa muscular, sarcopênica, ou um idoso, a tentar reduzir isso. E até mesmo ajudar no treinamento e melhorar a densidade mineral óssea. E é seguro dizer que basicamente sem nenhum efeito colateral. Então é por isso que a creatina é tão usada. Mas existem diversos mitos sobre a creatina, tá? Vários. Inclusive sobre a saturação, sobre cafeína e creatina, sobre se ela faz cair cabelo, entre outros. Então, esse vídeo que apareceu na tela aí para você agora há pouco, dá uma clicadinha nele e assiste para você entender o que é mito e o que é verdade.